Antes de você me julgar porque eu estou com um vibrador na mão, inclusive se você não sabe o que é isso, se você é um homem, dê de presente. Se você é uma mulher, experimenta. De verdade, será que realmente a gente precisa continuar falando de tabu quando se fala de sexo? Poxa, é uma das coisas da nossa vida. E será que não vale a pena ter prazer de verdade, de estar com o nosso parceiro e de curtir, de se conhecer, de explorar juntos coisas novas? E eu estou falando sobre isso porque sim, hoje eu quero falar dela, a polêmica, porém incrível Kátia Damasceno. Ela foi uma das palestrantes no evento da Hotmart, do FIRE, e foi sensacional. E um parênteses, ela deu show e deixou muitos outros palestrantes que eu tinha uma expectativa que seriam excelentes no chinelo. Ela realmente conseguiu conduzir, conseguiu conectar com o público e ela fala desse tema com tanta tranquilidade que é de tirar o chapéu. Ela é sensacional. Ela realmente consegue trazer algo que ainda é muito tabu, falando principalmente da realidade Brasil, que vivendo fora eu percebi que é diferente. Mas o que eu quero trazer hoje? Em especial, alguns ensinamentos e insights que ela trouxe na palestra que você pode aplicar aí na sua vida, tanto para questões de prazeres pessoais, para melhorar o seu casamento, para curtir com seu parceiro, com a sua parceira, como também para questões da vida. E uma frase, tô até aqui com o meu caderno desse evento, foi que ela trouxe: para ser livre, tem que pagar o preço. Olha que forte isso! E ela fala isso não apenas porque ela trabalha com sexo e com esse tema que acaba sendo muito polêmico. Não é só por isso. É porque para a gente ser realmente livre, a gente tem que pagar o preço. A gente precisa estar disposto para dar a cara a tapa, para se expor, para se posicionar naquilo que realmente está alinhado com os nossos valores, com a nossa essência. E eu estou falando aqui para você se permitir, para você falar das coisas que você acredita, para você se posicionar quando acha necessário. Não sobre qualquer coisa, que hoje em dia a pessoa nem sabe do que está falando, tá lá nos comentários xingando, criticando a pessoa sem nem saber, nem do assunto e nem da situação. Não é isso que eu tô falando. Tô falando no sentido de você não ficar com medo. Ai, o que vão pensar? Ai, eu tenho que agradar todo mundo. Para com isso. Eu falo por mim também, que lá atrás isso me prendeu muito. E hoje eu tô aqui, compartilhando com vocês um tema que lá atrás jamais eu faria. E por que eu tô fazendo? Porque eu quero trazer a minha verdade, eu quero falar sobre o que eu desejo e não só com o objetivo de ficar agradando um ou outro. Eu quero que você se liberte também em relação a isso, que você consiga trazer a sua verdade. Porque se a gente não é verdadeiro, o que nós somos? De hipocrisia o mundo tá cheio. Não seja mais um que tá ali só pra cumprir papel. Ou alguém fala algo que você não gosta, você engole e sai dali trazendo aquilo dentro de você até que uma hora estoure. Não. E também não tô dizendo pra você sair brigando com todo mundo e se posicionando dessa maneira. Não. Falo de comunicação e do quanto é importante saber gerir aí as suas emoções, seus conflitos. Não me interprete mal. Mas é no sentido de você também não ficar engolindo sapo e aceitando coisas que não deveria. Porque a gente também precisa saber se posicionar. Com respeito, mas saber se posicionar. Trabalho com vários líderes que mostram: poxa, chega o cliente assim e aí ele ultrapassa os limites. Ultrapassa o limite porque você permitiu. A gente tem que saber colocar essas barreiras. E quando nós colocamos os limites, as pessoas passam a respeitar. Agora, se nós não respeitamos os nossos próprios limites ou nem sabemos quais são, aí cada um faz como quer. Então comece por você. E voltando aqui para a questão da Kátia Damasceno, além dela ter uma comunicação muito boa, criativa, ela realmente faz as coisas fora da caixa, ela se posiciona ajudando mulheres e relacionamentos, onde muitas vezes por esse tabu, por medo de falar, pessoas não sentem prazer na relação. Casamentos acabam, pessoas se separam por não conseguirem falar sobre um pilar importante da vida. E ela traz isso de forma leve, divertida, porque a gente precisa falar sobre. E se você está com dificuldade, porque eu conheço muitas mulheres que não sentem prazer, que sentem dor, que se sentem apreensivas e não conseguem relaxar. Isso não é normal. Conheço muitos homens que têm dificuldade e que têm medo de falar sobre isso, de compartilhar. Busquem ajuda de algum profissional, mas não fiquem vivendo esse tabu e a vida passando.
A gente tá aqui pra viver bem. E o sexo é um pilar da nossa vida também. No lugar de ficar julgando os outros que têm coragem de falar sobre, como a Kátia Damasceno, não sei qual que é a sua opinião sobre ela, mas ela tá fazendo um excelente trabalho de despertar isso, de passar barreiras e conseguir conectar melhor casamentos. Aí eu pergunto, fazendo um paralelo agora, não só nessa área, mas na sua vida, quantas coisas estão travadas por medo de não agradar, por medo do que vão falar? Claro que as pessoas vão falar. Vocês acham que as pessoas não vão julgar esse meu vídeo? Porque não tem relação direta com o meu trabalho. Mas e eu com isso? Eu tô aqui falando com aqueles que vão se conectar, e os outros? Paciência, não tem como agradar todo mundo. Eu não tô falando nada que é contra aquilo que eu acredito. Então por que eu deveria ter medo? Você deveria ter medo de estar mentindo ou de engolir aquilo que é importante para você justamente para agradar acima de qualquer coisa os outros. E deixa eu te contar uma coisa, não vai agradar. Sempre vai ficar alguém ou várias pessoas insatisfeitas, decepcionadas. Mas e aí? E você? É você que vive com você 24 horas por dia. A gente precisa se colocar em primeiro lugar, entender qual é o nosso lugar, qual é a nossa verdade, quais são as coisas que a gente deseja. Espero que esse vídeo desperte algo aí que faça sentido e aproveita e compartilha com outras pessoas que precisam escutar essa mensagem. Não tem nada mais libertador do que ser nós mesmos. E é impressionante porque esse é o nosso maior diferencial. Então, no lugar de ficar com medo de expor quem você é, fique com medo de viver na mentira, de viver apagado, se escondendo, querendo agradar todo mundo. Se posicione, traga a sua verdade, traga a sua essência, deixe a sua luz brilhar. Fale sobre aquilo que você é, sobre o que você acredita. E aí você vai se conectar com pessoas que têm essa mesma ligação. Um beijo e até o próximo vídeo.